Olá pessoal, como vão vocês nessa segundona, começando a semana? Nosso primeiro vídeo aqui em dezembro e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante interessante a respeito de literatura, porque vocês já me mandaram alguns conflitos literários lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é @blogliteraturice, me siga por lá. Lá vocês me mandaram algumas questõezinhas pra gente conversar. Eu selecionei algumas e eu estou soltando alguns dias por aqui pra gente conversar mais detidamente. Então, dessa vez eu tenho aqui o comentário da Laís Zen a respeito de um conflito dela enquanto leitora, que eu tenho certeza que muitos de vocês também possuem a mesma coisa, a mesma impressão, a mesma ideia, enfim, um conflito, que é, às vezes tenho a impressão de um livro ser complexo demais e aí nunca tenho coragem de lê-lo. É muito difícil falar sobre isso, porque vai de cada um, claro. Mas eu sempre tento aqui com vocês desmistificar um pouco o livro. Mais do que isso, de deixar de romantizar a literatura, falando, existe um mercado editorial, olha, veja como um livro existe enquanto objeto, veja como ele não brotou do nada, do chão, assim, como um mistério, né, como uma magia. O livro, ele foi construído. Eu sempre falo da parte da construção mercadológica, né, que é da editora, do revisor, do preparador, ou até mesmo do tradutor, talvez até do escritor. Mas vamos parar para pensar nessa composição do livro a partir da profissão do escritor. O escritor, gente, não é um mágico, ele não é uma pessoa de outro planeta. Existe uma pessoa por trás da escrita de um livro. Para existir todas essas páginas aqui na nossa mão, né? Todas essas letras, alguém foi lá, sentou a bunda na cadeira, hoje em dia, provavelmente, na frente de um computador, e escreveu cada uma dessas palavras, pensando em cada uma delas, na composição, no porquê colocá-las ali, naquela ordem, naquele momento, daquele enredo. Por que criar o que foi criado? Né? Essa questão, não sei, eu já escrevi algumas histórias, eu fico pensando, por que isso? Por que nesse momento? Por que esse personagem? Por que assim e não assado? E hoje em dia nós temos muitos materiais que nos ajudam a entender as coisas. A questão da literatura está muito mais aberta pra gente, né? Não era como antigamente, que você não tinha como pesquisar na internet, você não tinha direito, acesso a tantos livros que falam sobre literatura. Então sim, existem livros complexos. Então tem dificuldades e facilidades em livros. Tem livros mais fáceis de serem lidos, mais tranquilos, que você lê numa sentada, num piscar de olhos. E outros livros que exigem um certo comprometimento maior do leitor em questão de tempo, né, para a leitura daquele livro, em questão de ficar destrinchando os detalhes dele. Geralmente o livro ele é complexo porque ele traz uma bagagem cultural além das linhas, ou seja, nas entrelinhas. É preciso que você entenda um pouquinho o contexto dele, entenda algumas coisas que estão ali, mas parecem não estar, mas quando você olha mais detidamente, lá estão. E isso é realmente complexo. Ele, antes de tudo, é desafiador. Mas ele foi escrito para ser desafiador, geralmente. Então não é impossível, porque o escritor ele tinha em mente isso. Enquanto escritora, eu não gostaria que um leitor meu não fosse capaz de entender ou de ter uma experiência pelo menos boa com aquilo que eu escrevi, com o que eu criei. Então, se a gente parar para pensar desse lado, faz sentido um livro, sim, poder ser complexo, mas não ser impossível de ser lido. Eu sempre falo, né? Eu li Ulisses, eu li Grande Sertão Veredas, que foi mais difícil que Ulisses, mas eu sempre uso o exemplo de Ulisses, do James Joyce, porque é considerado um livro muito difícil por todos. E quando eu encarei, eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu lembro que foi muito difícil e demorado e exigiu bastante de mim, mas eu tinha essa curiosidade, eu tinha, mais do que isso, vontade. Eu acho que a questão dos clássicos, eu sempre falo, né? Eu comecei a ler os clássicos por vontade e curiosidade, movida pela curiosidade. Se você tem vontade, por que não encarar? É uma coisa sua, é uma vontade sua. Se você não tem vontade, deixa pra lá. Mas se tem aí, o jogo vira, a história é outra. O meu desejo com esse vídeo é que a gente comece a entender o livro como uma composição, como uma criação. E fazendo sentido, então, não ter problema nenhum em encará-lo. É óbvio que a gente vai ter receio às vezes, porque o desafio vem daí. Mas a coragem, Laís, todos aí,
ela deve vir quando você tem vontade, principalmente em termos de leitura, né, como que é o que a gente está tentando focar aqui nesse canal. Como eu mencionei, tem material na internet, tem pessoas falando a respeito, conversando, destrinchando, te ajudando a destrinchar, né, te instigando a fazer isso. Vamos lá, vamos pensar sobre esse aspecto do livro. É muito legal isso, esse conteúdo ao qual a gente tem acesso na internet hoje. Então, o vídeo de hoje foi esse. É mais ou menos isso que eu penso a respeito desse conflito que a Laís trouxe à tona aqui pra gente. Me deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, porque eu tenho certeza que muitos pensarão da mesma forma, mas outros tantos não pensarão assim como eu. E é muito saudável a gente conversar e discutir, enfim, sobre questões de literatura que nos botem medo ou algo assim. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no Literatura e se você ainda não for inscrito e de indicar o canal para o seu amigo que também é leitor. A gente se vê no próximo vídeo na quarta-feira. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!